Meu nome é Nabi Murad Alves. A abordagem sociotécnica da administração. Falarei sobre sua origem. As pesquisas e estudos aprofundados iniciados por Adam Smith e Charles Babbage, que por volta de 1810 desenvolvem a abordagem sociotécnica visando as fábricas e seus sistemas de trabalho, deram o passo inicial. Após um hiato, novos pesquisadores, em 1950, retomam essas pesquisas. Pesquisadores estes que são Trust, Jacques, Rice, Hall e Bamford, na Inglaterra. Debruçam-se novamente nos estudos, estabelecendo um modelo sociotécnico, a coexistência de uma inter-relação entre tecnologia e pessoas, ou seja, um trabalho agindo reciprocamente dentro das organizações, constituindo duas funções. A técnica, que abrange a execução das tarefas com a ajuda de tecnologia disponível à época, e social, com análise no foco do trabalho em equipe e do relacionamento entre os atores envolvidos. Desse estudo, forja-se a teoria da abordagem sociotécnica, os aspectos sociais dos indivíduos em sociedade, quanto os aspectos técnicos de toda a estrutura organizacional e seus processos tecnológicos e humanos na indústria. Boa tarde, galera. Vim falar para vocês aqui sobre os 7 princípios da administração sociotécnica. E o primeiro princípio é o princípio da unidade básica de trabalho. E esse princípio fala basicamente sobre tratar o ser humano na organização como um todo. Ou seja, prioriza totalmente o trabalho em equipe, sendo totalmente ao contrário das outras escolas de administração mais clássicas, como a de Taylor e a de Fayol. Ok, esse foi o primeiro princípio. Galera, o segundo princípio é o de grupo de trabalho. E nesse princípio, prioriza totalmente a formação de um trabalho em equipe, um trabalho em grupo. Entendeu? Tem uma redução nos níveis de hierarquia, ou seja, não tem tanta cobrança dos seus superiores. Favorece a participação do funcionário, o funcionário fica mais participativo dentro da organização, certo? E auxilia também no processo de tomada de decisões. O funcionário também participa desse auxílio na tomada de decisões também. Esse foi o segundo princípio. Galera, terceiro princípio aqui agora, princípio da regulação. E esse princípio nada mais é do que o funcionário participar de todo o processo produtivo, entendeu? O trabalhador vai participar de todo o processo produtivo. E com isso, ele ajuda no interrelacionamento do grupo. Ou seja, na convivência entre os funcionários, entre os colaboradores. Esse foi o terceiro princípio. Galera, quarto princípio aqui agora. O quarto princípio é o princípio da variedade de funções. E esse princípio, ele nada mais é do que o funcionário ele vai cumprir tarefas variadas. Ou seja, ele não vai fazer aquela tarefa regularmente, aquela tarefa monótona, entendeu? Que era apresentada nas escolas mais clássicas, que o funcionário era treinado para executar apenas uma tarefa. Aqui no caso ele vai executar várias tarefas de diferentes áreas, entendeu? E isso provoca uma satisfação no funcionário quando ele é tratado dessa forma. Esse foi o quarto princípio. Galera, o quinto princípio aqui agora, autonomia e liberdade de ação. Esse princípio nada mais é do que ele dá a liberdade para o trabalhador, para o funcionário, ter autonomia sobre a sua tarefa, a sua produção, a sua tarefa que é realizada dentro da organização. E com isso força o funcionário, ele próprio, a resolver suas próprias tarefas dentro da organização, entendeu? Ele mesmo vai realizar e resolver seus problemas e tarefas na organização. Sexto princípio agora, galera, o sexto princípio é o das partes complementares. E esse princípio, ele diz que o homem não é uma extensão da máquina, entendeu? Como era nas escolas
clássicas, as primeiras que vieram. Ele não diz que ele fala que o homem não é uma extensão da máquina. No caso, o homem ele se torna um complemento da organização, entendeu? Ele se torna parte da organização, não apenas uma máquina, como era tratado nas organizações das escolas clássicas. Galera, agora o sétimo e último princípio aqui é o da diversidade. Esse princípio ele diz que o funcionário tem que ter uma flexibilidade, entendeu? A organização tem que ter uma flexibilidade com o funcionário. Com isso, dessa forma, o funcionário ele fica mais adepto às mudanças, entendeu? Que é exigida pela organização. Ou seja, a teoria da administração sociotécnica, ela prioriza totalmente, ela dá ênfase no trabalhador, no funcionário, não na produção, na organização. A ênfase vem no funcionário. Acredita-se que mudando o funcionário, mudando o trabalhador, você muda para melhor a organização. Então esses foram os 7 princípios. Boa tarde, meu nome é Natália Ferreira Rangel e eu falarei sobre a abordagem sociotécnica na administração com ênfase em sistemas. Em primeiro lugar, o modelo sociotécnico ele trouxe esse interesse entre as relações pessoais dos indivíduos e a tecnologia. Em desdobramento, originou-se a teoria do sistema social. A teoria do sistema social, ele traz um foco, o maior interesse dos indivíduos que compõem aquele quadro corporativo, trazendo assim as suas necessidades patológicas, fisiológicas, emocionais, trazendo essa atenção para os gestores, com o objetivo de trazer maior autonomia, maior dinamismo para todo o trabalho. O indivíduo ele se torna o foco central do sistema. Por sua vez, temos em contrapartida o sistema tecnológico. O sistema tecnológico ele traz um olhar para a tecnologia, tirando o olhar individual do ser humano, do indivíduo. Ou seja, a partir do olhar tecnológico é que vamos compor o quadro corporativo da empresa, do sistema. E é a partir dele que nós compomos esse quadro. Ou seja, apenas teremos pessoas qualificadas para operar a tecnologia e não mais a questão individual. Então, assim, você muda, você tem uma migração de concepções. E as características pessoais que serão determinadas pela tecnologia. Meu nome é Matheus Martins Rodrigues e eu vou falar a respeito da abordagem sociotécnica. A princípio, a abordagem sociotécnica ela tinha o intuito de acabar com a burocracia dentro do ambiente de trabalho e trazer uns modelos não lineares, onde que a organização teria mais liberdade para estar desenvolvendo os trabalhos, usando do sistema técnico e social. Hoje em dia, a gente percebe que a utilização desse modelo sociotécnico foi de suma importância, porque o que a gente observa é que se não tivesse organização, a gente não teria chegado aonde a gente chegou. Países desenvolvidos como os Estados Unidos, a Europa, os países nórdicos, o Japão, a gente consegue notar que a organização da tecnologia, a troca de informação ali é gigantesca. Ou seja, essa parte sociotécnica ela só teve a agregar para os modelos atuais de organização que a gente tem hoje. A Noruega e a Suécia são hoje os modelos onde que deu mais certo essa parte sociotécnica. Por quê? Lá há investimento em tecnologia, pesquisa, dentre outras coisas. O que eu percebi com essa parte sociotécnica é que ela não é
para todo tipo de país, já que em países que estão em desenvolvimento, por exemplo, o Brasil, a gente observa que falta investimento na parte de educação, na parte de pesquisa. Muitas vezes isso dá aquela defasagem nos modelos de organização. Tanto é que já foi testado em países de primeiro mundo, como eu disse anteriormente, e isso funcionou, deu muito certo, porque esse modelo sociotécnico trouxe mudanças e avanços de suma importância para a sociedade. E o que acrescentou esse modelo foi essa parte de otimização de mão de obra. Porque hoje em dia, se a gente parar para pensar, a gente observa que se a gente não tiver uma forma organizada de manter no mercado, a gente abre espaço muito fácil para outros concorrentes. Ou seja, sem uma organização, sem um sistema social, nada disso aconteceria. Ou seja, a abordagem sociotécnica é de suma importância para acontecer o que está